Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Vamos lá? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Amém? Diz para quem está do seu lado: levanta, vai para Betel, meu filho. Diz para 3 pessoas: vai para Betel, meu irmão. Agora, quem sabe o que quer dizer a palavra Betel? Está mandando o irmão ir e nem sabe, né? Mas é coisa boa, viu, gente? Pode ter certeza. Betel é uma palavra de origem hebraica, que ela quer dizer: vai para a casa de Deus. Diz para o teu irmão: vai para Betel, meu filho. Quantos querem ir para a casa de Deus? Lugar de oração, lugar de poder. Casa de Deus fala de lugar de cura, lugar de milagre. Casa de Deus fala de lugar de prosperidade, lugar onde a família é abençoada. Amém, irmãos? E essa cidade existe, esse lugar existe. Hoje, a nossa Betel é onde, irmãos? Hoje a nossa Betel é o lugar onde nós adoramos a Deus. A nossa Betel é o lugar onde nós recebemos da presença de Deus. A nossa Betel é o lugar onde nós somos abençoados. Aquele lugar onde você ora. E é interessante esse texto aqui de Gênesis 35. E se você olhar no versículo 2 ao 5, ele tem algumas coisas. Eu tirei algumas coisas para a gente poder entender, mas eu queria só fazer aqui uma revisãozinha de alguns textos aqui. Algumas palavras aqui que vai ser referência para nós, né? Que vai ser referência para cada um de nós. Do versículo 2 ao versículo 5, no versículo 1 Deus manda, está dando uma ordem. Mas no versículo 2, Deus ordena que seja tirada do meio da família a idolatria. Deus dá uma ordem para que toda a idolatria seja arrancada. Porque Raquel, ela tinha levado a idolatria do seu pai. Eles foram e no meio do caminho, de alguma forma, Jacó descobriu que no meio da caravana dele tinha idolatrias, imagens de ídolos que Raquel carregava do seu pai. E então eles tiveram, Deus num momento, ele falou: olha, com idolatria não dá. Diga para o teu irmão: com idolatria não dá, meu irmão. Escute, com idolatria não dá. Deus diz: olha, você vai para Betel, você vai para casa, você está indo para Betel, e você quer levar a sua idolatria? Você está indo para a presença de Deus, e você quer continuar levando a idolatria? Idolatria, irmãos, fala de pecado. Pecado fala de separação da glória de Deus. Toda idolatria é pecado. A Bíblia fala, inclusive, que os idólatras ficarão de fora do reino de Deus. É um risco você querer ir para Betel, mas você não largar a sua idolatria. E talvez, irmãos, infelizmente, nós os cristãos, ou os chamados crentes em Jesus, às vezes dizemos que não somos idólatras, que não temos uma idolatria, mas nós temos muitas idolatrias. Muitas idolatrias. Sabe, muitas. O nosso tempo, o nosso trabalho, ou a nossa família, alguma coisa às vezes nós temos idolatrado. E o que é idolatria? Tudo que nós colocamos acima de Deus. E talvez agora que eu disse assim: não, tudo que você põe acima de Deus é idolatria. Você fala assim: não, peraí, eu não tenho idolatria, eu não coloco nada acima de Deus. É verdade? Então, quanto tempo você tem gastado com Deus? Se o que você está fazendo não é idolatria, se você não está colocando acima de Deus, então o que está acima de Deus? Eu quero tentar nos ajudar com esse texto, irmãos. Porque nós, muitas vezes, mentimos para nós mesmos, e nós somos tão bons mentirosos, a gente mente tão bem, que a gente acaba acreditando na nossa mentira. Sim ou não, gente? Não, seja sincero, irmão. Não tem idolatria, não. Você está enganado, pastor. E muitas vezes, irmãos, nós idolatramos e ainda falamos que não é idolatria. Tudo que está acima de Deus, tudo que está em primeiro lugar na sua vida é idolatria. A Bíblia diz que nós precisamos ir para Betel, precisamos ir para a presença de Deus, mas é necessário deixarmos a idolatria. Não tem como nós irmos para a presença de Deus levando toda a nossa idolatria. Não tem como chegarmos à presença de Deus com tanta idolatria. Aliás, nós não vamos chegar lá em Betel.
É impossível a caminhada para Betel, chegarmos a essa cidade de Betel, se nós não deixarmos no meio do caminho a nossa idolatria. Aquilo que tem nos impedido de estar na casa de Deus, irmão. E eu fico, sabe, irmãos, olhando esse texto aqui, sabe, havia uma existência de idolatria na família de Jacó, havia uma existência de idolatria no meio da sua família, irmãos. Quando ele toma o conhecimento, ouça isso, quando ele descobre que tem idolatria, sabe o que ele faz? Ele não fica inerte. Como homem da casa, como um homem em excelência, ele como, sabe, irmãos, um homem padrão, sacerdote da sua casa, ele chama todo mundo e fala assim, ó, primeiro, vamos pegar as idolatrias. Talvez os funcionários, naquele momento, o servo olhou para a esposa, né? Para Raquel e disse, não, peraí, meu irmão, quem está com a idolatria é a sua esposa. Mas ele não quis nem saber, ó, todo mundo que tem idolatria. De mamando a caducando, como nós falamos, né? Do mais novo ao mais velho, traz tudo para cá. E diz que ele reuniu a idolatria, ele arrancou a idolatria, sabe, irmãos? Ele tomou uma atitude drástica naquele momento, uma atitude séria naquele momento, irmãos. Porque ele estava buscando uma purificação para a sua casa. Não tem como nós querermos irmos para a presença de Deus. Não tem como nós sentirmos graça e presença de Deus no nosso espírito. Não tem como, irmãos, nós sentirmos emoção do Espírito Santo, recebermos poder de Deus, se nós estamos infestados de idolatria no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente. Nós não colocamos Deus acima das coisas. Quantos conseguem entender isso, queridos? Sabe, é exatamente isso que Jacó faz. Jacó fala, eu estou indo para Betel, eu preciso deixar minha idolatria, eu preciso deixar aqui nesse meio do caminho aqui, se eu quero ir para Betel, eu preciso deixar o pecado aqui neste lugar. É hora de deixar a idolatria, diz para quem está ao seu lado, está na hora de deixar a idolatria, meu filho. Deus diz assim para ele no versículo 8, se purifica. Se purifica, sabe o que quer dizer isso? Que ainda tem jeito. Carregou a idolatria, trouxe a herança idólatra da família, trouxe a herança idólatra do pai, da mãe, está vivendo um período de idólatra da sua família, de frieza, de distanciamento de Deus. Está na hora de se purificar, está na hora de você se lavar, está na hora de você deixar a idolatria paterna, materna, sabe, da terceira, da quarta, da quinta geração, talvez, que você está carregando essa idolatria, essa maldição na sua vida. Está na hora, se você quer ir para a presença de Deus, se você quer romper com a luz de Deus no seu espírito, irmão, para ir para Betel, tem que deixar a idolatria no meio do caminho. Quantos entendem isso, irmãos? Não dá para nós querermos presença de Deus. Não dá para nós falarmos que Deus está em primeiro lugar, irmãos, se as nossas ações, as nossas vidas... Sabe, irmãos, a idolatria não estava estampada. Raquel, ela não pegou as imagens e não fez como a arca lá, como Davi fez, construiu lá uma carruagem, uma carroça de 4 rodas, colocou aquela arca e todo mundo via aquela carroça levando aquela arca. Todo mundo via a arca sendo levada, sabe, irmãos, para o reino de Davi. Não, irmão, Raquel não fez. Sabe o que ela fez? Estava escondido. A idolatria estava escondida, não estava estampada. Geralmente, irmãos, a tendência é nós escondermos a nossa idolatria. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo você aqui hoje nessa casa para falar a você, olha, querido, se você quer chegar à presença de Deus, se você quer chegar a andar no lugar onde Deus anda, você precisa descobrir, sabe, arrancar. Você precisa tirar do que está escondido a sua idolatria, ou o seu pecado, aquilo que está interrompendo o milagre de Deus na sua vida. Quantos conseguem entender isso? Sabe, queridos, Deus dá uma outra ordem, Ele diz assim, olha, troca as vestes de vocês. Primeiro Ele diz assim, olha, purifica, tira a idolatria do meio de vocês. Com idolatria não dá. Aí ele fala assim, olha, muda as vestes. Nesse significado simbólico, né? Está falando da mudança de lealdade, da prática religiosa. Irmãos, nós precisamos ter uma lealdade.
Nós precisamos ser leal, ser fiel com Deus. Por um acaso, faltou alguma coisa na sua vida? Tem faltado alguma coisa na sua casa? Você deixou de comer, de vestir? Deus tem sido fiel com você? Pense nisso. Ele disse assim, olha, você quer ir para Betel? Tem que trocar as roupas. Tem que trocar a veste. Sabe por quê? Porque em Betel não dá para entrar lá, sabe, com carona de crente, sabe? Mas não tem verdade, não tem fidelidade. Deus é fiel conosco, irmãos. Deus é fiel conosco. Sabe, queridos, Deus tem sido fiel com essa casa. Eu creio nisso. Quantos creem? Em nome de Jesus. Quantos têm recebido o milagre de Deus aí na sua vida? Deus tem sido fiel conosco, irmãos. E nós precisamos retribuir, irmãos, essa fidelidade de Deus. Da forma que temos feito, está errado, igreja. De forma mesquinha, pensando em nós, muitas vezes. Nossa idolatria tem tomado nosso tempo, a nossa idolatria não tem nos permitido, a idolatria da preguiça, a idolatria da frieza e tantas outras que você pode colocar nome nas suas idolatrias, sabe, queridos? Agora o problema, irmãos, é que a idolatria estava encoberta, mas Deus vê tudo. Deus diz, Jacó, não dá para subir a Betel com idolatria, não dá para mim te abençoar. Sabe o que Deus está falando para Jacó? Eu não posso mais te abençoar. Irmãos, sabe qual é o contexto dessa história aqui? No capítulo 34, no capítulo 33, irmãos, Jacó tem um encontro com seu irmão Esaú que queria lhe matar. Sabe, irmãos, Jacó luta com o anjo abençoa ele, Deus abençoou a Jacó. Deus abençoou novamente a família de Jacó, irmãos. Se encontraram, ficou tudo bem. E foi tão tremendo o milagre de Deus na vida de Jacó, que Esaú disse assim, olha, eu vou deixar os meus servos com você. Para te ajudar a você chegar em Betel. Ele disse, de jeito nenhum. Não quero que fique ninguém aqui, só a minha casa, a minha família. Pode levar embora os seus servos. Olha o tamanho, irmãos, da fidelidade de Deus. O tamanho do milagre de Deus na vida de Jacó. Mas chega um momento que diz assim, ó, só tem uma coisa, Jacó. Daqui para frente eu não posso mais. Eu não posso mais te abençoar. Mas como é que é isso, Deus? Não posso? Tem que trocar as vestes? Tem que arrancar a idolatria? Tem coisa escondida aí? Tem coisa atrapalhando a nossa comunhão? Como eu posso abençoar a sua família? Como é que eu vou abençoar o seu negócio? Como é que eu vou abençoar o seu casamento? Com tanta idolatria escondida, tanto pecado escondido. Quem está entendendo, gente? Deus disse, olha, não dá. Terceira coisa, Deus disse para você, olha, arranca os brincos das orelhas. Irmãos, o que eu vou falar aqui, irmãos, não é uso e costume, mas eu vou explicar um contexto. Quando Deus manda aqui tirar os brincos, é porque os escravos, para simbolizar a escravidão, usavam argolas grandes de ouro. Grandes. Deus diz assim para eles assim, ó, na minha presença não pode ter escravo. Deus diz assim para eles assim, ó, arranca as argolas. Sabe o que está dizendo assim, ó? Você carrega um símbolo de escravidão. Tem um simbolismo de escravidão. Sabe, irmãos, muitas vezes somos escravos da nossa idolatria. Muitas vezes somos escravos do nosso pecado. Somos escravos do nosso próprio engano, da nossa mentira. Somos escravos do nosso engano. Quem está me entendendo, queridos? Deus está dizendo aqui, eu não posso te abençoar. Se tem idolatria, eu não posso te abençoar. Se você não tem uma veste de fidelidade, eu não posso te abençoar. Se você tem uma argola no seu nariz, se você tem uma argola na sua orelha, tem um simbolismo, tem algo que ainda te escraviza. Jacó chamou todo mundo e fez o que Deus mandou fazer. Arrancar o simbolismo, arrancar as idolatrias, vestir vestes novas. E ele pegou tudo isso, tudo que vieram trazer, toda a argola, toda a idolatria, tudo, irmãos, todo o ouro, todas as imagens, todas as roupas, sabe, irmãos, fez um buraco bem grande e enterrou no deserto, para ninguém achar.
para não correr aquele risco da tentação de falar, eu vou voltar para esse pecado. Eu vou voltar lá pegar minha argola, eu vou voltar lá pegar minha veste. Quem está entendendo? Alguns daquelas argolas não era simbolismo de escravidão, mas outras eram amuletos da sorte. Pessoas usavam como amuleto, que lá me protege, que lá guarda o meu corpo. Sabe, irmãos, eu estava lendo isso e comecei a escrever hoje pela tarde essa palavra. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós confiamos nos nossos amuletos. E se eu perguntar hoje que quem tem amuleto da sorte, ninguém levanta a mão. Mas se eu perguntar quantos estão confiando na força do seu braço, está confiando só no seu taco. Você está confiando só porque você sabe fazer. Você está confiando só na sua força. Você está confiando no seu negócio, no seu trabalho, na sua empresa, na sua mão de obra. Mas você não confia em Deus. Você não coloca isso na mão de Deus. De verdade, não há uma entrega. Quem está me entendendo, queridos? O que o Espírito Santo está falando nessa noite? Sabe, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer algo diferente nessa noite no nosso coração. No versículo 4 ele diz, olha, precisa arrancar, sabe, os talismãs da sorte. Precisa parar de confiar em você mesmo, porque maldito é o homem que confia no próprio homem. Precisa parar de confiar que você consegue, você precisa. Agora, se você quer ir para a presença de Deus, você precisa confiar que em Deus você fará proezas. Porque era isso que Deus estava tentando ensinar a Jacó. Jacó, em mim você fará proezas. Agora, para você chegar nesse lugar da bênção, para você chegar em Betel, precisa arrancar os atávios, precisa arrancar os amuletos, precisa arrancar a idolatria, precisa tirar os pecados, precisa se purificar, botar a veste nova. Esse é o caminho para Betel. Quantos entenderam? Quantos entenderam o caminho para Betel? Agora pergunta para o irmão, quer ir para Betel? Hã? Você tem coragem de dizer para o irmão agora, vai para Betel ou não? Hã? Vai, meu filho. É fácil, né? É só arrancar essas coisinhas, irmão. São poucas. Mas a gente quer ir para Betel. A gente quer a presença de Deus na nossa casa. Nós queremos Betel na nossa família. Nós queremos Betel no setor onde trabalhamos. Queremos Betel na nossa igreja. Queremos Betel na nossa célula. Queremos. Mas quantos querem de verdade fazer como os servos de Jacó? Entregar a idolatria, o pecado. Fazer uma confissão. Olha, Jacó, eu quero dizer para você que está aqui, ó. Eu carregava isso aqui mesmo. Houve uma confissão, irmãos, no arraial, no clã de Jacó, houve uma confissão. Eles procuraram Jacó e disseram assim, olha, esse negócio aqui estava escondido, ó, você nunca viu, mas eu carregava isso aqui, ó. Isso aqui é o que me dava sorte, mas eu estou entregando, porque eu quero ir para Betel. E sabe o que aconteceu? Uma cidade se preparava para atacá-los, e quando eles fizeram isso, se despiram da sua idolatria, do seu pecado, Deus trouxe pavor, medo sobre aquela cidade. E eles passaram em paz. Quantos querem o milagre, a bênção de Deus, né? Todo mundo quer. Mas quantos querem se despir da sua idolatria, se despir da sua veste de infidelidade, se despir, sabe, dos seus atávios, sabe, dos seus amuletos da sorte. Talvez esse foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jacó, queridos. Talvez foi um momento dificílimo na vida de Jacó. Mas foi exatamente nesse momento que Deus encontrou uma oportunidade de mudar a vida de Jacó para sempre. E talvez essa seja a sua oportunidade nessa noite, de mudar a sua vida para sempre. Quantos entendem isso, amém? Sabe, irmãos, e é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus sempre revela, sempre traz a revelação para nos confortar e nos trazer uma experiência dele para nós. Às vezes você pensa assim, mas eu estou passando um momento difícil, pastor, se eu entendo, querido, eu quero te falar que momento difícil é um trampolim para ir para Betel. Momento difícil é sabe o que é trampolim, né? Aquela tabuinha na beira da piscina.
Você fica pulando, pulando, você pula. É aquilo que te impulsa, que joga você para cima. Problemas na presença de Deus é um trampolim para chegar na presença de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Você está passando por esse problema, mas você vai pegar desse problema e vai fazer dele um trampolim para você pular na presença de Deus. Eu vou para a presença de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou rasgar, eu vou fazer o que eu não fazia, eu vou jejuar. Sabe, irmãos, alguma coisa você precisa fazer. E nós estamos fazendo. Quando nós chegamos aqui, estabelecemos essa oração na quarta-feira, esse jejum com líderes, com todo mundo, irmãos, é para que a igreja reagisse e entendesse, está na hora da gente pular de verdade para a presença de Deus. E não a gente ficar mascarando, dizendo que a gente está na presença de Deus. Vem mesmo, em espírito e em verdade, como disse Jesus, lá para aquela mulher samaritana. Deus está sempre buscando gente com problema. E dando a eles um trampolim para ir para a presença dele. Quem está me entendendo? Só que para a bênção de Deus se manifestar na vida de Jacó, irmãos, ele teve que obedecer algumas ordens de Deus. A gente quer tanto milagre, quer tanto a bênção de Deus, a gente quer tanto a graça de Deus, mas quando fala em obediência, quando fala em padrão de obediência, quando fala no padrão de deixar sair do cômodo, sabe, irmãos, para entrar no incômodo, nós não queremos isso. Isso dói, isso mexe com o bolso, isso mexe com a alma, né? Isso mexe com o brilho muitas vezes. Como é que eu vou lá falar para o pastor esse pecado? Como é que eu vou falar com o meu líder de célula? Como que eu vou deixar aqui? Sabe, eu vou ficar sem comer na quarta? Como é que eu vou lá no culto? Sabe, irmãos, eu não sei. Mas uma coisa eu falo para você, querido, se você quer ir para Betel, você vai ter que achar um caminho para deixar as coisas no meio do caminho. E Deus vem aqui, irmãos, e eu coloquei aqui, dentro desse texto, 4 ordens que Deus dá a Jacó. E que servem para nós se nós queremos ir para Betel. Diz assim, a primeira ordem, se você está anotando essa palavra, está no versículo 1. Diz assim, ó, levanta-te. Deus manda ele se levantar. Está na hora de caminhar. Está na hora de uma ação. Está na hora, chega. É como se Deus falasse, olha, chega, não dá mais. Eu não consigo ficar vendo a sua vida desse jeito. Eu não consigo ver você vivendo dessa forma, no piloto automático. Dorme, levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha. Piloto automático. Deus diz, está na hora de levantar para você ir para a presença. Está na hora de você ir para Betel. Sabe, irmãos, Jacó, irmãos, não estava prostrado fisicamente, mas ele espiritualmente estava quase morto. Já tinha no meio do seu clã já idolatria. Já tinha no meio do seu clã já, irmãos, outras idolatrias. Já havia, irmãos, uma contaminação no meio do seu povo. E quantas vezes nós, irmãos, nos contaminamos com o pecado no namoro, no casamento, na vida solitária, irmãos, nos negócios. Quantas vezes nós nos contaminamos e muitas vezes nós nem achamos que é contaminação. Sabe, queridos, isso traz graça, isso traz proteção no nosso coração. Sabe, Deus fala assim, está na hora de você se levantar, eu não consigo mais ficar vendo essa mornidão, esse prostrado, esse ficar sentado, essa condição que você está, Jacó, não vai te levar a Betel. Se você quer ir para Betel, se você quer ir para a presença de Deus, aonde as coisas acontecem, se você quer estar no lugar aonde o milagre de verdade acontece, você precisa se levantar. Desliga o piloto automático, meu filho. Desliga ele. E dá um jeito de se sacrificar. Quem está entendendo diz amém por isso. Amém. Sabe, irmãos, espiritualmente Jacó estava ali prostrado. Espiritualmente a contaminação já tinha acontecido. E Deus falou assim, olha, eu quero você de pé. Deus não está querendo que a gente, irmãos, se prostre diante das dificuldades. Mas muitas vezes nós temos se prostrado. Nos prostramos mais diante de dificuldades, diante de problemas familiares, diante de problemas empresariais, familiares, sabe, e tantos outros, mas nós não nos prostramos diante da presença de Deus. Não há essa fidelidade.
Não há uma contrapartida do povo de Deus com Deus. Deus tem abençoado, mas o povo de Deus, irmãos, não retribui com adoração e louvor. Sabe? Porque Deus, ele pega lá, ele ministra o milagre, ele ministra a bênção da sua casa. Você acordou vivo, você está feliz, você tem um lar para morar, você tem uma casa para morar. Mas não tem uma contrapartida de você levantar de manhã cedo e falar assim, hoje eu vou na igreja orar. Eu vou reunir com o povo de Deus, porque, irmãos, essa reunião aqui, a gente se reunir para orar, é poder, é fogo puro, irmão. A vontade do diabo é que a gente se esparrame, que cada um tenha um pensamento. Eu não vou porque não vai dar certo, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. E isso é o que o diabo faz. Porque um reino dividido, irmãos, é fácil de ser administrado e governado pelo exército do inferno. Mas um reino unido, que pensa com foco em uma direção, jamais ele será vencido por Satanás. Porque um vai apoiar o outro nessa comunidade. Quem está entendendo, queridos? Se levantar fala de esforço. Pagar um preço. Deus dá uma ordem, diz, paga o preço, meu filho. Se esforça, tem bom ânimo. E a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor é contigo. Diz assim, ó, levanta, vai, se esforça. Está lá no texto, Deus é com você. Deus não está no meio da preguiça, Deus não está na esfrieza, Deus não está no desânimo. Mas quando você decide se levantar, meu irmão, quando você decide orar, quando você decide ir para Betel, meu irmão, saiba de uma coisa, Deus vai preparar algo necessário para te abençoar. Para que você continue nesse lugar de Betel. Quantos entendem isso, irmãos? Sabe, nós não podemos deixar que as circunstâncias abaixem a nossa cabeça. Nós não podemos permitir que as nossas circunstâncias abaixem a nossa cabeça. Uma segunda ordem que Deus dá. A primeira, Deus diz, levanta. A segunda, se você está anotando, coloca aí. Vai até Betel. Sabe, irmãos, o que a gente consegue ver aqui é uma direção. Deus dando uma direção para o seu povo. Irmãos, Deus está dizendo assim, ó, para que a bênção de Deus se manifeste em você, você precisa estar atento à direção que eu estou te dando, meu filho. Desde o dia que nós chegamos, e antes disso, já falávamos aqui de oração, 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 oração e oração. Mas, irmãos, é incrível como muitas pessoas ouvem e não praticam. E esses são crentes dentro da casa de Deus. E é por isso que nós não nos levantamos em direção ao que Deus está nos dando. Sabe, irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, nós podemos ter certeza de uma coisa, irmãos, a vitória vai chegar. Se você está fazendo o que Deus mandou fazer, a vitória vai chegar na sua casa. Quem está entendendo, gente? Vai chegar sim, em nome de Jesus. Betel significa casa de Deus. Posso ouvir amém por isso? Ou seja, um lugar onde Deus escolheu para nós nos encontrarmos com Ele. Irmãos, isso aqui é a casa de Deus. Deus escolheu esse lugar para nós nos encontrarmos com Ele. Nas quarta-feiras, esse é o lugar para nós nos encontrarmos. Esse é o lugar para seus filhos virem com o uniforme da escola. Esse é o lugar para você vir sujo, cheirando graxa, cheirando sei lá o que você faz. Irmão, é o lugar para você sair de onde você estiver. Pegar seu carro, a sua moto, sei lá, o seu ônibus. Mas você está aqui orando e adorando a Deus. Porque esse é o lugar da bênção, meu irmão. Não tem outro lugar melhor para nós agradecermos a Deus e demonstrarmos a Deus uma roupa de fidelidade do que estarmos juntos orando ao Senhor. Não tem outro lugar. É um engano do diabo. Fora isso que Deus está falando aqui, é um engano que está acontecendo na sua vida. Satanás está te enganando e roubando a sua bênção. É um engano do diabo isso. Trazendo no seu coração, na sua mente, uma frieza. Porque o diabo sabe que quando você se unir com esse irmão em oração, irmão, quando duas pessoas concordam aqui na terra, é ligado no céu. Quem entende isso diz amém? Deus dá uma ordem para ele e diz assim, olha meu filho, vai para Betel. Essa é a direção que eu estou te dando. Tem uma mulher na Bíblia chamada Ana. Quem já leu a história de Ana aí? Queria ter um filho, mas não podia. E ela, irmãos, foi para a presença de Deus.
Foi para o lugar onde as coisas acontecem, porque no mundo natural as coisas parecem ser tão difíceis, mas no mundo espiritual, meu irmão, você entra e você já está lá, já. Você fecha o olho aqui, você já entra no seu milagre. Você fecha o olho aqui, você já se vê dentro do seu milagre. No mundo espiritual é assim, irmão. Você começa a orar em línguas, começa a orar no Espírito, começa a cantar e adorar, e você já entra dentro do seu milagre. Você já se veste com o seu milagre. É esse lugar que nós temos que estar, o lugar do nosso milagre, irmãos. E Ana começou a orar, ela orou tanto, ela buscou tanto de Deus o milagre, irmãos, que Deus deu a ela um filho. Mas sabe onde ela estava? Na casa de Deus. Na casa de Deus, na igreja. Igreja é lugar de orar. Igreja é lugar de a gente se reunir para orar. Mãe de Samuel, Ana, um dos maiores profetas da Bíblia. Homem de Deus. Homem de Deus. Não tenho tempo para falar. Asaf, no Salmo 73, ele começa dizendo assim, olha, eu estava perturbado, porque eu comecei a ver situações, e eu comecei a idolatrar tantas coisas. Ele não idolatrou porque ele não tinha nada, mas idolatrou o que as pessoas tinham. Começou a idolatrar, ele disse assim, olha, eu quero ter o que esse cara tem, eu quero fazer o que esse cara faz. Ele falou assim, eu desejo ser como esse cara é. E ele foi perdendo a bênção de Deus, irmãos, foi se distanciando de Deus, porque o coração foi se enchendo de idolatria e de pecado. Ele disse assim, olha, eu estava tão ruim que eu estava sentindo dores nos meus rins, sabe, amargura. Porque a amargura, irmãos, gera doenças patológicas, como estômago, problema de pele, queda de cabelo, e podia falar muito mais aqui. E ele começou a sentir picada nos rins, porque estava amargurado de tanta idolatria, de tantos ciúmes, irmãos, sabe, de tanta inveja que ele tinha das pessoas. Ele disse assim, olha, eu estava vivendo um momento difícil na minha vida, cheio de porcaria na minha vida. Ele diz assim, até que eu entrei na casa do Senhor. E quando eu entrei na presença de Deus, quando eu fui para Betel, eu vi que o milagre de Deus está em mim, na minha vida, e não na vida dos outros. Quantos entendem isso? Deus disse para ele dar uma direção, vai para Betel. Deus está dizendo para você, vai para Betel. Levanta-te e vai para Betel. São duas ordens que Deus deu a Jacó. Terceira, Deus disse para ele assim, habita ali. Depois você lê o texto na sua casa. Habita ali. Ele está dizendo, não é passageiro não, meu filho. Não é aparecer na casa de Deus, sabe, no culto de domingo, não. Não é aparecer na célula, sabe. Mas Deus estava assim, ó, na sua casa tem que ter um lugar de Betel. Na sua casa tem que ter um lugar de Betel. Sabe, você precisa ter um lugar, habitar nesse lugar de adoração. Habitar nesse lugar, sabe o que Deus está dizendo aqui? Perseverança, diga essa palavra, perseverança. Amém, irmãos? Deus está dizendo aqui, ó, tem que perseverar nesse lugar. Não adianta nada Jacó chegar em Betel, irmãos, e no outro dia, cheguei, Deus, estou aqui, aleluia, glória a Deus, fiz uma oração, fui lavado, fui remido, estou indo embora, estou voltando lá para o Vale de Jaboque, sei lá para onde que ele queria ir. Deus conhecia o coração de Jacó. E Deus sabe, irmãos, que a nossa vontade não é habitar, mas é estar por um tempinho, sabe, irmãos? E Jesus disse, não, mas um tempinho é pouco. Um tempinho em Betel é pouco. Sabe, Davi disse assim, olha, eu quero habitar na casa de Deus. Não cabe vocês virem morar aqui. Não é isso que eu estou dizendo, vir para a igreja e acampar aqui dentro, não. Eu estou dizendo, irmão, que você pode ter uma habitação espiritual na sua vida, dentro da sua casa. Escute o que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que o lugar onde abundou o pecado poderá superabundar a graça de Deus. Porque são posicionamentos que nós temos que ter. São decisões que nós temos que ter. Deus não está dizendo, passa pela minha presença, vai dizer, habita na minha presença, fica aqui, faz morada na minha presença, funda aqui uma casa, faz um alicerce, para aqui em Betel. Que Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Quem está entendendo, irmãos? Deus quer permanência. Quantos entendem isso? Diz para quem está ao seu lado, Deus quer permanência. Na verdade, eu olho para esse texto, eu vejo que Deus está chamando para ser firme, constante. Muitas pessoas deixam de desfrutar da bênção de Deus, da graça de Deus, por elas não permanecerem em Betel. São inconstantes.
São crentes gangorra, sabe aquela brinquedo, uma hora embaixo, outra hora em cima, outra hora embaixo. Crentes, irmãos, gangorras, que não param, nem embaixo, nem em cima. Uma hora estão cheios de Deus, outra hora está cheio do Satanás. Uma hora quer orar, outra hora quer falar palavrão, quer xingar, quer bater, quer brincar. Sabe, irmãos, crente gangorra, o que Deus está falando aqui, irmãos, é: permanece na minha casa, habita, fica morando aqui, não vai embora não. É tão bom quando você vem. O desejo do coração de Deus. O que Deus está falando aqui, irmãos, olha, escute isso. Deus está abrindo o coração e está dizendo aqui, ó: não vai embora não, Jacó. Mora aqui na minha casa. Irmãos, Betel quer dizer o quê? Betel quer dizer o quê, gente? Deus está dizendo para ele assim: olha, não vai embora da minha casa não, cara. Fica aqui. Mora, não passa aqui de vez em quando. Não, fica aqui, é tão bom quando você está aqui. Quantos entendem isso? Quarto e último. A última ordem que Deus dá a ele diz assim: olha, edifica um altar. Edificar um altar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero ter comunhão com você. Deus está dizendo assim: olha, não é só 15 minutos, cara. Eu quero que você fique comigo. Você não está entendendo? Eu gosto tanto de você. Deus está dizendo assim: eu gosto tanto de estar com você, que eu quero ter comunhão com você. Quero passar mais tempo com você. Quero passar mais tempo, irmãos. Deus aqui está abrindo o coração dele para Jacó. Você consegue ver isso? Que coisa tremenda Deus está falando para Jacó. Deus está abrindo o coração, dizendo assim: olha, sabe, eu quero que você fique na minha casa. Eu quero ter comunhão com você. Edifica um altar, sabe, constrói um altar para você ficar aqui, meu filho, me adorando. A gente fica junto, você adora, eu venho, sabe, te encho da minha presença, te encho do meu milagre, e a gente vai tendo comunhão, como teve lá no Jardim do Éden com Adão. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos. Todos nós temos que edificar um altar. Porque o que significa altar? Anote isso. Altar simboliza uma marca. Sabe, irmãos? A marca da nossa comunhão com Deus. Se você não tem um altar, você não tem uma marca. Se você não tem um altar, você não tem uma marca da sua comunhão com Deus. A comunhão está distante. Mas quando eu sei exatamente, irmãos, exatamente o lugar e a hora que eu devo estar, quando eu sei que aquela hora é minha hora de orar, eu sei que aquela hora de eu entrar em Betel, eu sei que aquela hora de eu estar no meu altar, Deus sabe que naquele lugar Ele vai me encontrar. Deus sabe que exatamente naquela hora Deus vai me encontrar. Deus sabe que exatamente nas quarta-feira, de manhã, meio-dia e de noite, Deus vai encontrar um povo adorando Ele aqui. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E eu quero encerrar dizendo que havia um propósito de Deus na vida de Jacó, mas para que esse propósito de Deus se realizasse, Jacó teve que obedecer essas ordens. Diga: obediência. Quantos querem a bênção de Deus na sua casa? Nós precisamos fazer o que Jacó fez. Olhem para mim. Nós precisamos fazer o que Jacó fez. Gerar essa obediência no nosso espírito. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, líderes de células que estão aqui, casa de Deus, igreja de Deus, está na hora dessa mentira do diabo que não deixa você se reunir, que não deixa a gente se reunir como igreja, cair por terra, irmãos. Deus está trazendo essa palavra aqui para poder rasgar a máscara do diabo na sua vida. Arrancar essa máscara de Satanás na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, mostrar para você que o diabo está presente aí e tirando você desse altar, tirando você desse habitat, dessa comunhão. Esforça um pouco mais. Esforça um pouco mais. Todo sacrifício será recompensado na presença de Deus. Não tem nada que você vai fazer que Deus não retribua. Deus tem sido fiel com você. Vamos fazer como Jacó. Vamos começar a descobrir a nossa idolatria. Vamos começar a descobrir, irmãos,
os nossos amuletos. Vamos fazer como Jacó, vamos tirar as nossas vestes velhas, a velha roupa de crente velho, de crente ranzizo, de crente frio, e vestir uma roupa nova de crente de Deus, mulher de Deus de verdade. Quem está entendendo? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite.